Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar de análise fundamental da Forex Academy Club. Este webinar é provavelmente um dos webinars mais requisitados por vocês. Portanto, pela minha experiência, a análise fundamental é uma área em que os traders costumam ter mais dificuldades, especialmente os traders que estão a iniciar. Portanto, a maior parte costuma-se por focar mais na análise técnica e realmente acaba por ter algumas dificuldades em fazer a análise fundamental no mercado. Mas não se preocupem, foi para isso mesmo que nós criamos este aqui webinar sobre análise fundamental, em que vamos falar então sobre o que é a análise fundamental, vamos ver quais são as diferenças entre a análise fundamental e a análise técnica, vamos falar sobre os principais dados económicos que afetam o mercado, vamos fazer também a interpretação e vamos vos ensinar a interpretar o calendário económico, vamos falar sobre correlações que são importantes no mercado e também sobre o COT, Commitment of Traders. O que é então a análise fundamental? A análise fundamental é uma das vertentes de análise do mercado cambial, ou seja, são os dados económicos, sociais e políticos que estão associados às moedas. A análise fundamental é o reflexo de saúde de uma economia, sendo, portanto, baseada principalmente nos seus dados macroeconómicos. A ideia por detrás dos dados fundamentais é que se um país está bem economicamente e as projeções são positivas, então a sua moeda também deverá fortalecer. Uma questão que é bastante colocada, especialmente por novos traders, é qual é a análise mais importante? Será a análise fundamental ou a análise técnica? E a resposta é que não existe uma análise mais importante do que outra. Portanto, um trader experiente vai sempre fazer as suas escolhas, vai sempre tomar as suas decisões com base nas duas análises. Existem vários traders que por vezes dizem que conseguem bons resultados apenas com análise técnica, mas por que não poder ainda ter resultados superiores ou poder melhorar os seus já bons resultados? Compreendem? Portanto, um trader experiente vai sempre fazer as suas análises, as suas decisões baseadas tanto nos dados técnicos como nos dados fundamentais. Vamos falar agora então sobre os principais dados económicos que afetam o mercado e vamos focar-nos aqui então nos dados mais importantes. O primeiro dado é o Índice de Preços no Consumidor, ou IPC, é um dado que tem uma forte relação com a inflação. Portanto, quando nós vamos ao calendário económico fazer uma leitura dos dados que temos sobre esta notícia, sobre este dado económico, geralmente um valor superior ao esperado lemos como um valor positivo, como bullish para a moeda em questão. Se for um valor negativo ou abaixo do esperado, portanto, fazemos uma leitura negativa, fazemos uma leitura bearish para, portanto, com a moeda que nós estamos a observar. Relativamente às taxas de juros, portanto, vocês já sabem que um aumento das taxas de juros é positivo para a moeda, se for um corte nas taxas de juros afetará negativamente o valor de uma moeda. Isto porque o aumento de taxa de juros aumenta a procura da moeda, aumenta o investimento estrangeiro, portanto irá aumentar assim então o valor dessa moeda em questão. Como terceiro dado temos aqui o PIB, portanto um indicador também muito importante da economia de um país. Portanto, o PIB, exatamente como as taxas de juros e o índice de preço no consumidor, quando nós temos um valor superior ao esperado, podemos fazer uma leitura positiva, portanto, poderemos dizer que vai afetar positivamente a moeda em questão. Os últimos dados, e não menos importante, temos aqui os dados de emprego, portanto, o NFP, temos o Non-Farm Payroll, que realiza-se, portanto, na primeira sexta-feira de todos os meses. Portanto, estamos a falar aqui do número de pessoas empregadas nos Estados Unidos, portanto, um dado que costuma criar e causar bastante volatilidade nos mercados. Temos também outros dados, como por exemplo a taxa de desemprego ou taxa de emprego, que, portanto, temos aí de analisar. Relativamente à taxa de emprego, obviamente, se nós estamos a observar um dado que nos diz que a taxa de emprego aumentou, isso é um valor positivo. No entanto, se tivermos a analisar a taxa de desemprego, portanto, se vermos um valor superior da taxa de desemprego, obviamente que isso será um dado negativo e que irá afetar negativamente a moeda em questão. Temos aqui na imagem um exemplo de um calendário económico. Este calendário económico foi retirado do site Forex Factory. Existem vários sites que vocês podem consultar o calendário económico. Temos aqui abaixo três sites que são os que nós costumamos usar mais frequentemente: o Forex Factory, o FX Street e o Investing.com. Portanto, no Investing.com até vocês têm o calendário económico com as notícias em português, portanto é mais fácil para quem tem dificuldades em compreender o inglês ou para quem está a começar. Sem dúvida que até poderá ser mais intuitivo começar
por analisar o calendário económico do investing. Vamos ver agora então, aqui em mais detalhe, o que é que constitui exatamente o calendário económico. Do lado esquerdo temos aqui a data, portanto o dia em que a notícia vai ser lançada. Do lado direito temos aqui a hora, portanto a hora que vai ser lançado o dado sobre a notícia, a moeda que vai ser afetada, o dado económico em questão, e depois temos aqui os valores que vai ser onde nós vamos fazer a análise do resultado. Vamos ver então se foi negativo ou positivo para a moeda. Daqui do lado esquerdo temos o valor atual, no meio temos o valor previsto e à direita temos o valor anterior. Como vocês já repararam também, temos aqui no impacto, temos aqui várias cores, portanto aqui estas pastas com várias cores. Temos aqui a pasta amarela, portanto, o que significa que esta notícia, que este dado, à partida terá um baixo impacto no mercado. Depois temos as pastas laranjas, que à partida terão um médio impacto no mercado. E a pasta vermelha, que, portanto, tem um alto impacto esperado no mercado. Vamos ver aqui um exemplo de uma notícia já com o resultado atual e, portanto, fazer aqui uma análise para vermos se esta notícia foi ou não positiva para a moeda em questão. Como nós conseguimos ver aqui no calendário económico, temos aqui um dado a ser lançado à 1h30. Vamos olhar aqui, por exemplo, para o NFP, portanto um dado relacionado com o emprego nos Estados Unidos, o número de pessoas empregadas. Como vocês devem calcular, ou como vocês já sabem, quanto mais pessoas empregadas, mais positivo para a economia. Portanto, para este dado aqui, se nós fôssemos obter uma leitura acima do esperado, portanto valores acima dos esperados, realmente acabaria por ser positivo para o dólar americano se víssemos um número de pessoas empregadas abaixo do número previsto, portanto isto realmente seria um dado negativo para a economia americana. Como nós conseguimos aqui ver, portanto, tínhamos um valor anterior de 2.699k, o valor previsto seria de 3.037k, ou seja, estaríamos aqui à espera de um aumento. No entanto, o valor atual foi de 4.800k, portanto este valor atual foi ainda muito superior ao valor esperado, portanto tivemos muito mais pessoas empregadas do que o esperado, portanto realmente e sem dúvida alguma que este dado aqui acabou por afetar muito positivamente o dólar americano. Temos aqui escrito então um valor atual de 4.800 acima do valor esperado, dado positivo para a economia americana, afetando positivamente a moeda USD. Depois temos aqui outro dado, portanto a taxa de desemprego. Taxa de desemprego, como vocês sabem, quanto menor for a taxa de desemprego, melhor será esse dado para a economia americana. Tínhamos aqui um valor anterior de 13,3%. Aqui o valor previsto era para que nós víssemos aqui uma diminuição para 12,4%. No entanto, o valor atual, portanto o valor que foi lançado à 1h30, na hora que a notícia saiu, foi de 11,1%, portanto menor do que 12,4%. Ou seja, como estamos aqui a falar de desemprego, ver um menor número de desemprego realmente é um dado positivo e que também acabou por afetar positivamente o dólar americano. Vamos ver aqui mais um exemplo, portanto temos aqui também no outro dia, aqui neste caso uma notícia também relativamente ao dólar americano, uma notícia de pasta laranja, mas aqui estamos a falar de unemployment claims, portanto estamos aqui a falar de pedidos de desemprego. Como vocês sabem, se temos mais pessoas a pedir subsídio de desemprego, isso realmente é um mau sinal da economia. Tínhamos aqui novamente valor anterior 1413, valor previsto 1375, portanto um valor previsto que apontava para uma diminuição de pedidos de subsídio de desemprego, e o valor atual ainda foi mais positivo, ou seja, menor do que o valor previsto, portanto relativamente afetando assim positivamente a moeda do dólar americano. Muitas vezes mais importante, portanto, como vocês conseguem ver, realmente aqui já temos uma previsão para este dado sair mais positivo, portanto, para haver uma diminuição de pedidos de subsídio de desemprego, mas realmente os traders, portanto, já têm isto em consideração, não é nenhum choque se o valor fosse realmente aqui muito próximo deste valor. No entanto, a real diferença e o real impacto no mercado é quando os dados atuais diferem dos valores previstos. Portanto, isto aqui, vocês vão ver a maior volatilidade, maior reação do mercado quando
o valor atual é muito diferente ou difere significativamente do valor previsto. Neste caso aqui, como tivemos aqui alguma diferença, tivemos aqui um dado ainda mais positivo do que era esperado, realmente acabou por afetar aqui o dólar americano positivamente. Vamos falar agora sobre correlações que existem no mercado. Portanto, quais são as correlações mais importantes, como é que vocês depois podem portanto, aplicar este conhecimento nas vossas trades e também como é que vocês podem usar isto para obter maiores resultados e não cometer erros. Temos aqui do lado esquerdo exemplos de correlações possíveis no mercado. Temos o exemplo do EUR/USD GBP/USD, que tem uma correlação de 0.89. Depois temos aqui outros exemplos, o EUR/USD com AUD/USD, EUR/USD com o EUR/CHF e o AUD/USD com o ouro. Depois temos aqui exemplos de correlações fortes, mas negativas. Portanto, temos o EUR/USD com o USD/CHF com um rácio de menos 0.85. Portanto, isto significa que, à partida, quando o EUR/USD está a subir, significa que o USD/CHF está a descer. Ok? Portanto, isto aqui é muito importante vocês saberem isto. Portanto, se vocês vão comprar euro-dólar, não faz sentido vocês estarem a comprar também, portanto, o dólar com o franco suíço. Da mesmo modo, portanto, do lado esquerdo, quando nós vimos as correlações positivas, falando do EUR/USD e do GBP/USD, se vocês estão em compra no EUR/USD, não faz sentido vocês estarem em venda no GBP/USD, ok? Portanto, é isto que vocês devem retirar daqui e que é muito importante vocês terem em consideração. Portanto, para acabar as correlações negativas, temos aqui o USD/CAD e o AUD/USD, AUD/NZD e NZD/CGD e depois, por último, o USD/JPY, portanto, o dólar com o iene japonês e o ouro. Vamos ver agora matérias-primas ou commodities que estão correlacionadas com as moedas. Temos aqui do lado direito o gráfico do petróleo contra o USD/CAD. Portanto, o USD/CAD e o petróleo bruto têm uma correlação negativa, portanto, significa que quando o petróleo bruto está a subir, o USD/CAD está a descer à partida, devido ao fato que o Canadá é um grande produtor e exportador de petróleo. Portanto, o que é que isto significa? Significa que se o petróleo está a valorizar, se o petróleo está a subir, isso será positivo para o Canadá, para o CAD, portanto, irá empurrar o par USD/CAD para o downside. Temos aqui outro exemplo de uma commodity que está relacionada com uma moeda. Portanto, temos o dólar australiano, o AUD e o ouro a apresentar uma correlação positiva, isto porque a Austrália é um importante produtor e exportador de ouro. Portanto, o que é que isto significa? Significa que, à partida, quando nós vemos uma tendência de alta no ouro, à partida o AUD/USD poderá acompanhar essa tendência. Ou seja, como nós falamos anteriormente, se, por exemplo, vocês estão numa posição compradora no ouro, a longo prazo ou a médio prazo, no AUD/USD não faz sentido vocês estarem numa posição vendedora, ok? Sabendo então que estes dois ativos têm uma correlação positiva, depois, obviamente, isto irá ajudar-vos positivamente a vocês tomarem as vossas decisões de compra e venda quando estão a negociar no mercado. Vamos falar agora sobre ativos de refúgio, ou safe havens. Existem dois ativos de refúgio que se destacam, portanto o ouro, ou XAU/USD, e temos também o iene japonês, o JPY, que são duas moedas, dois ativos que são vistos como portos seguros em tempos de incerteza, portanto são muito procurados e tendem a valorizar. Portanto, como vocês até conseguiram ver, muito recentemente temos o exemplo do ouro neste momento em máximos dos últimos 8 anos, muito devido ao impacto do Covid-19, da pandemia. Portanto, um grande tempo de incerteza acabou por levar a uma grande valorização, uma grande procura de ouro. Enquanto isso, temos o ouro e o dólar americano com uma correlação geralmente negativa, portanto, quando o dólar americano começa a perder valor, em meio à inflação, os investidores costumam buscar reservas alternativas de valor como o ouro. Portanto, o que é que aqui é importante reter? Que quando o ouro está a subir, normalmente nós poderemos ver aqui uma pequena correlação negativa com o dólar americano. Se nós assistimos a um dólar americano muito forte, é normal nós vermos o ouro a perder algum valor. Vamos falar aqui sobre o relatório do Commitments of Traders, portanto, se calhar muitos de vocês nunca ouviram falar sobre este relatório. O relatório semanal do COT, nós costumamos chamar de COT, da CFTC, Commodity Futures Trading Commission, fornece uma análise das posições líquidas dos traders não comerciais,
os especuladores nos mercados de futuros dos Estados Unidos da América. Todos os dados correspondem a posições detidas pelos participantes, com base principalmente nos mercados futuros de Chicago e Nova York. O relatório é considerado um indicador para a análise de sentimento do mercado, portanto, para nós vermos qual o sentimento dos traders não comerciais, dos fundos de investimento, se estão com uma tendência de compra ou com uma tendência de venda em determinado ativo. Portanto, esses relatórios vão ser úteis para nos ajudar a decidir se devemos ou não adquirir uma posição comprada ou vendida. Os dados do relatório COT são divulgados todas as sextas-feiras, às 15h30. Vocês podem consultar estes dados tanto no site do Investing, como também tem mesmo no site do Commitment of Traders. Existem também outros sites que contêm esta informação, portanto é sem dúvida bastante útil para nós conseguirmos ter mais um sentimento do mercado e também nos ajudar na nossa tomada de decisão. Estamos aqui agora a olhar para um relatório do COT. Aqui este relatório foi tirado do investing.com, portanto temos aqui um relatório até curto, fácil para quem está a começar. Para quem quiser então mais o relatório completo, pode ir ao site do Commitment of Traders. Temos aqui, como vocês conseguem ver do lado esquerdo, as moedas. Temos sobre a Libra, temos sobre o dólar americano, o dólar australiano, o iene japonês e o euro. E o que é importante nós vermos aqui? Temos um valor anterior, temos um valor atual e este valor aqui é o número de posições longas no mercado, portanto o número de posições compradoras no mercado. Se nós olharmos, por exemplo, aqui para a Libra, conseguimos ver que tínhamos aqui um valor negativo de posições longas, portanto existem mais traders não comerciais a vender Libra do que a comprar Libra e, portanto, aqui o valor atual foi ainda mais negativo, portanto, à partida esta tendência de venda de Libra pode continuar. Vamos aqui ver então outro exemplo, temos aqui relativamente ao ouro, ao gold. Portanto, temos aqui um valor anterior de 252k, portanto temos um valor positivo, uma diferença positiva de 252 mil posições compradoras, ou seja, estão mais traders a comprar ouro do que a vender, e conseguimos ver que o valor atual, portanto o que foi lançado na data do relatório, é que este valor atual foi superior ao valor anterior. Isto significa que, portanto, os traders não comerciais, as grandes instituições, os hedge funds, continuam a aumentar as suas posições longas, as suas posições compradoras no mercado relativamente ao ouro. Portanto, isto é importante para nós conseguirmos acompanhar o que é que, portanto, os grandes jogadores, os grandes participantes no mercado estão a fazer, se estão, portanto, a olhar no mercado mais para compra. Isto é importante também nós vermos, por exemplo, agora no ouro, estamos a observar uma tendência já de médio e longo prazo. Nos últimos meses, o ouro com uma tendência bastante forte. No entanto, nós conseguimos ver aqui no relatório, portanto, que os grandes jogadores continuam a adicionar posições compradoras. Portanto, para já não nos interessa vender ouro, vamos continuar na tendência. Na mesma ideia, portanto, que se nós estivéssemos a observar um ativo portanto, que estava numa downtrend, numa desvalorização, portanto, se as posições vendedoras continuassem portanto, a aumentar, ou seja, os longs continuassem a diminuir, portanto, realmente isso aí dava-nos a indicação que nós deveríamos continuar nessa tendência que era de venda. Vamos ver agora aqui um exemplo sobre o euro. Portanto, estes valores que nós estamos aqui a observar, portanto, do relatório da COT, são todos sobre o euro. Conseguimos ver que tínhamos aqui em 20/3, portanto em 20 de março, antes deste valor, portanto em janeiro e fevereiro, os valores que estavam numa tendência negativa, e depois reparem aqui nesta diferença, portanto estávamos com 12.7k, 12.7 mil posições negativas de long, e depois passamos de 12.7 negativos para 32k positivos. Portanto, realmente tivemos aqui uma enorme injeção de posições longas no mercado. Portanto, vamos ver o gráfico e o que é que aconteceu neste dia em 20, portanto, no dia 20 de março de 2020. Olhando aqui para o gráfico do euro-dólar, olhando para o dia 20/3, portanto, o dia 20 de março de 2020, portanto, reparem, nós vínhamos aqui de uma tendência bastante negativa e neste dia aqui, no dia 20/3, foi onde os hedge funds, onde as grandes instituições realmente passaram de uma grande, portanto, de um valor bastante negativo de longs para
um valor bastante positivo, portanto uma diferença de cerca de 40 ou 45k de longs, portanto uma grande mudança de um valor negativo para um valor positivo. E reparem exatamente o que aconteceu após este dia. O mercado começou aqui a reverter e tivemos aqui uma valorização do euro-dólar. Portanto, isto não significa que quando vocês veem portanto, assim, um grande aumento de posições que o mercado vai reverter de um dia para o outro. No entanto, significava, portanto, tendo em conta que nós vínhamos aqui de uma grande downtrend, de uma grande tendência de baixa, de que realmente o mercado poderia ter encontrado um fundo e que a partir daí seria mais importante, mais vantajoso nós procurarmos posições compradoras de euro. Voltando aqui para trás, vamos ver um dado que foi lançado mesmo ontem, portanto no dia 10 aqui de julho de 2020. Como nós conseguimos observar, portanto o euro, e para quem acompanha aqui o gráfico do euro-dólar, sabe que o euro-dólar tem estado aqui numa tendência de alta, portanto nas últimas semanas, nos últimos meses, e realmente nós conseguimos ver isso através dos valores atuais. Portanto, como vocês conseguem ver, temos aqui, a partir de 22 de maio, um valor de 72.6k, depois 75, 81, 95, 117, 118. Portanto, como vocês têm visto, temos observado aqui sempre valores atuais maiores de portanto, posições longas no mercado. O que é que isto significa? Que se os grandes jogadores continuam a abrir posições longas, se continuam a aumentar os longos, nós portanto, devemos olhar sempre para este ativo, por exemplo, para o euro-dólar, com mais olhos para compra do que para venda. Novamente, será mais favorável, menos arriscado nós irmos a favor da tendência. No entanto, aqui, dia 6 de julho, acabamos por ter um valor, portanto, aqui abaixo do valor anterior. No entanto, isto não significa que a tendência mudou, ok? É normal que também chegue a uma determinada altura que os hedge funds, que os traders não comerciais começam a fechar as suas posições de long. No entanto, vamos ver aqui o dado que foi lançado ontem. Tínhamos o valor anterior de 99k e o valor atual foi de 103k, ou seja, continuamos aqui com a ideia de que o mercado continua aqui a olhar para o euro-dólar, para o euro, com uma tendência bullish. Portanto, vimos aqui novamente no dia de ontem os hedge funds, portanto, os relatórios que saíram sobre os traders não comerciais, que estes continuam a adicionar posições longas, posições compradoras no euro. Portanto, isto aqui dá-nos a direção praticamente do mercado. Significa que o euro, apesar de já ter tido aqui uma boa valorização, apesar de estarmos aqui numa consolidação, portanto, os traders não comerciais continuam a adicionar posições longas e, portanto, pode ser provável que nós continuemos a ver o euro a valorizar num futuro próximo. Portanto, chegamos agora ao final deste webinar de análise fundamental. Espero que tenham gostado, espero que tenham percebido um pouco mais sobre a análise fundamental no mercado Forex, como é que é feita, quais são as correlações que existem no mercado, como é que vocês também analisam o calendário económico. Se vocês gostaram desta aula, portanto, podem nos seguir no nosso Instagram, onde nós partilhamos conteúdo educacional relacionado com o mercado praticamente diariamente. E temos também aqui o nosso website forexacademyclub.com, onde vocês podem, portanto, subscrever aos nossos serviços, fazer parte dos nossos grupos. Nós temos muito prazer em vos receber. Se vocês são pessoas que levam o Forex a sério, se gostam de trabalhar e procuram resultados sérios, podem aderir aos nossos grupos, podem também fazer o nosso curso vídeo. Temos um curso vídeo composto com 26 aulas deste género, em que vocês vão aprender a operar no mercado desde o nível mais básico até o nível mais avançado. Portanto, se vocês quiserem aderir, basta nos contactarem pelo Instagram ou irem ao nosso website e adquirirem um pacote de subscrição. Da minha parte é tudo, espero que tenham um ótimo fim de semana, sigam-nos nas redes sociais, não se esqueçam de dar like ao vídeo, também nos subscrever aqui no YouTube. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.